Você vai ver e ouvir o videocast Entre Sabores e Histórias, com Péricles e Neno Costa. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Entre Sabores e Histórias. E hoje estamos aqui num momento muito festivo, porque já estamos no ar, não é, Péricles? É isso aí, já estamos no ar. Vocês já vêm nos acompanhando há algum tempo no YouTube. O nosso canal Entre Sabores e Histórias, com Péricles e Neno, já está rodando aí há algum tempo para vocês. Nós hoje estamos aqui com o episódio 4, com o Marcos Andoná, representando a Desfonte, que é uma empresa estabelecida aqui em Passo Fundo já há quase 30 anos, se não me engano, né, Marco? 35 anos. E ele vai falar um pouquinho da história dele. Ele vem de uma família grande, né? Muitos tios e primos e que fazem parte dessa história aí, né? Eles vieram do interior aí, lá da Barra Funda, Sarandi, dessa região. E ele vai contar para nós um pouquinho hoje, Neno, Tá bom. dessa história. Tá. Antes de tu prolongar aí teu assunto, porque quando a gente começou tu estava todo tímido, agora tu tá, né? Tá mandando ver, né? É por aí. Tu aprende mais cedo do que eu imaginei, né? Mas tudo beleza. Gente, Entre Sabores e Histórias é um projeto da Sede Studio, junto com Péricles Subtil. Então, estamos aí entrando no YouTube, Entre Sabores e Histórias, com Péricles Subtil e Neno Costa. Tá bom? Então, Marco, muito obrigado pelo teu convite, pelo você aceitar o nosso convite, tá bom? Sinta-se à vontade. Eu só te interromper, porque eu adoro. Não, tu quer me mandar embora. Hoje, quando eu converso com o Marco, eu vou preparar para ele um risoto de pinhão, que é um prato com algo típico da nossa região, né? E para a época do ano, aí nós estamos hoje com um friozinho de próximo a 5 graus. Então hoje nós vamos ter um risotinho de pinhão para dar uma aquecida na alma. E como aqui nós temos um foguinho nos aquecendo, vamos tomar uma cervejinha, vamos prestigiar o parceiro, né? É isso aí. Tá bom, e o que sobra para mim então? Tu vai jantar conosco, né? Mas tu vai me tirar daqui Agora. De novo. Agora. Tu lembra que num episódio eu tava com um microfone e agora o meu microfone... Hoje tu vem com a câmera. O meu microfone é mais chique, olha aqui, ó. Hoje tu vem com a câmera. Sede Studio com um microfone top. Personalizado. Tá entendendo? Aqui o troço é forte, né? Vamos Cara, lá. um bom programa para vocês. Marco, à vontade. Marco, boa noite, então, um prazer te receber. Conta um pouquinho para nós a tua história, Marco. Nos fala um pouquinho aí como é que tu começou, um pouquinho da família, onde é que vocês começaram, como é que... Uma rápida passagem da trajetória. Bem, boa noite, Péricles. A gente é de Barra Funda, né? A gente viveu a vida inteira no segmento de bebida, né? A gente é da origem lá da Água Mineral Sarandi. Eu comecei particularmente com 9 anos de idade a trabalhar na fábrica já, né? No tempo que podia trabalhar com essa idade. Eu estudava na 4ª série à tarde e trabalhava de manhã. Abria o portão só para os caminhões entrar, né? Então aí que a gente começou a trabalhar no segmento de bebidas e aí depois partiu para trabalhar na fábrica, propriamente dito, conforme ia crescendo. Então a gente fez caixa de madeira, inclusive a história ela vem do tempo da caixa de madeira, do barril de madeira, enfim, a gente acompanhou toda essa mudança que tem até hoje. Então a gente trabalhou lá fazendo caixa de madeira, depois trabalhou nas máquinas de produção, garrafar, enfim, depois trabalhei na parte de conferência, daí eu saí para estudar, fui fazer engenharia em Rio Grande, e fiquei 3 anos lá e acabei não concluindo. E nesse tempo aí, a Sarandi assumiu uma área branca que tinha em Erechim da Antártica. E o meu pai foi tocar em 84 uma revenda lá dos Pinguim. Pinguim da Antártica, Índia da Sarandi. Era o nome da revenda. Até hoje o pessoal conhece nós em Erechim lá. Estamos falando de 41 anos atrás. 84, 41 anos, vai fazer agora em agosto. Aí, então foi aí que começou a família entrar no ramo da distribuição. A primeira revenda foi em Erechim. Logo depois,
a fábrica comprou uma outra revenda lá em Sarandi, da Antártica, nós somos origem antártica ainda, né? Uhum. E foi começado a revenda de Sarandi. Então, aí seguiu esse 84, 88 até 94. 92 a Sarandi teve uma grande enchente na época. Em Barra Funda lá, para quem conhece, passa naquele Rio da Várzea que vai para Palmeira. Ela teve uma enchente muito grande lá e a fábrica ficou 1,5 metro abaixo da água. Embaixo da água. Enfim, aí mudou um pouco o cenário. Aí meu pai comprou a revenda em Erechim, e o meu tio e o Joelso, o irmão dele, o pai dele também, que é meu tio, e os dois tios meus, que são as mãe e irmã da mãe do Joelso, irmã da minha mãe, e o meu pai era primo irmão do Joelso. Então é tudo tudo na família. Tudo na família. Aí seguiu, então a gente nunca imaginava, na época, nós era bandeira antártica, naquela época lá tinha 160 revendas só antártica no estado, depois com Brahma Skol tinha na faixa de 270 revendas todas, aí por 94. Nós estamos falando em mais de uma revenda a cada 2 municípios. Tinha muito lugar que tinha 2 revendas, cidadezinhas pequenas. Mas não tinha 400 municípios como é hoje, tinha bem menos, mas assim, ó, toda cidade tinha no mínimo a Brahma Antártica, antigamente tinha até Serra Malte, enfim. Aqui nós chegamos a ter Brahma Antártica, Skol. Mas deve ter tido a anterior essa, alguma outra marca também. Mas é isso aí, aqui teve 3. Sim. Aqui é o exemplo que teve 3. Cidades maiores tiveram 3. Até que em 99 surge a Ambev. A gente jamais imaginaria que Antártica e Brahma estariam juntos, né? Seria uma empresa única. Então ali começa a mudar o cenário de novo. Porque um detalhe, a gente sempre procurou trabalhar e se adaptar às mudanças como eu te falei, eles começaram a trabalhar fazendo caixa de madeira, enfim, aí evoluiu para caixa plástica, as garrafas que eram com rótulo, depois a água, principalmente, já surgiu garrafa personalizada, então assim, toda uma história. E no ramo da distribuição, quando meu pai foi para Erechim, a gente tinha a venda, era pronta entrega, então tinha um motorista vendedor. O cara ia com o carro, o caminhãozinho. Eu tenho lembrança disso na casa do meu pai, do caminhão passando na rua. Aí o cara ia com mais um ajudante, enfim, chegava no bar, fazia a venda. E não era só no bar, né? Essa venda ela acontecia para o cliente. O mercado e tudo. Na época o mercado não era tão desenvolvido como é hoje. Hoje tem mercado, assim, submercado. Assim, sim. Eram bem menores na época, enfim, 40 anos atrás. Tinha um que outro só. E aí ele fazia nota manual aí. Não tinha tecnologia nenhuma, que hoje, depois eu vou estar contando como é que hoje a gente já trabalha. E aí fazia a venda, entregava, enfim, era um negócio que ele veio crescendo. Aí surgiu com o surgimento da Ambev, para nós foi uma surpresa, né? Porque, como é que vai acontecer? Primeira reunião que a gente teve lá, quando da fusão, não, que vai ser, hoje tem 3 redes separadas, Antártica, Brahma Skol, vai continuar nas 3 redes separadas, enfim, né? Aquela história, botaram todo mundo numa sala, nós estávamos na Antártica ainda, e seguiu a coisa. Aí eles destinaram um cara para tocar a marca Antártica, um cara que era da Brahma, muito amigo nosso hoje, e a Brahma tinha um modelo de gestão bem mais apurado, agressivo do que a Antártica tinha. Mais moderno, vamos dizer assim. Mais moderno, porque eram os caras de banco que compraram a Brahma e começaram a implementar controles, enfim. A Antártica era uma empresa que não tinha dono. Tu falou em controle, depois eu vou ter uma surpresa para mostrar para nós aí, falando de controle e falando de Brahma, tá? Mas vamos seguir. Aí surgiu a Ambev, enfim, aí esse cara que veio tocar, ficou de gerente da Antártica, ele disse,
A companhia ela tem um programa de excelência, né? Que todas as revendas são avaliadas, enfim. Até que tinha começado um pouquinho antes também, mas quando a gente viu o modelo que a Antártica fazia e o modelo que a Brahma trouxe para nós ali, já na Ambev, Sim. implantou o modelo dela, era muito diferente. Era assim, a gente era medido em tudo que tu imaginar dentro de uma revenda, a gente tinha que ter um padrão, né? Enfim, de trabalho, de visual, de controles, que a gente até então não tinha antes. Entendi. E a gente foi se adaptando, né, Pérez? Claro. Por isso que eu digo, Vai evoluindo, foi né? se adaptando e caminhando conforme a companhia sempre mostrou o caminho. Tu tem que ir para lá. Cara, Mas foi desculpa te interromper, mas essa mudança, essa união das marcas não foi uma coisa esperada e era uma coisa que nem se imaginava. Seria mais ou menos como hoje você imaginar Coca-Cola e Pepsi se unirem. Ou o Grêmio... Ou o Grêmio virarem um time só. Virar um time né? só. Jamais se imaginava uma situação dessa. Então, claro, é a nova realidade e a gente vai, como eu disse, vamos se adaptar, e a gente começou a trabalhar. Então, hoje, dentro da Desfonte, a gente tem mais de 40 revendas aí, que a gente foi incorporando ao longo do tempo, comprando, enfim, que era o sistema. Tinha 270 em 94, hoje tem 8 revendas da Ambev. Então... Nós estamos falando em termos de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Brasil, hoje, a Ambev tem 120 revendas total. No Brasil inteiro. Claro que os grandes centros viraram CDD, que é o Centro de Distribuição Direta. Que a própria companhia, ela faz a gestão dessa... Ela tinha os revendedores lá, ela foi adquirindo, enfim, hoje é ela que faz a venda e ela também atende os grandes clientes. Vamos pegar um caso aqui do Passo Fundo, o Urbão ela atende, o Zafre, comercial Zafre, ela atende. Então... E ela atende desde o pedido até a entrega, tudo isso não passa nada para vocês. Não faz nem a parte de... Não temos nenhuma participação nenhuma. Entendi. Agora a gente hoje atende 5 mil clientes, e aí com toda essa reformulação e hoje concentração das revendas, né, a gente atende 1 milhão de habitantes, 105 cidades aqui do norte. Bastante coisa, né? Se a gente for ver em termos de abrangência. É uma operação bem complexa e a gente chama de nervosa, porque tu vende hoje e já entrega amanhã. Sim, ela tem que ter um processo de agilidade, uma logística. O nível de processos e controles hoje ele é muito grande, né? E também hoje está muito informatizado. Hoje existe o vendedor, né, que vai visitar o ponto de venda, mas hoje ele tem um aplicativo que é o BIS, que ele faz pedido. O próprio cliente já se auto-atende. Se auto-atende, independente se o vendedor vai ou não. Como hoje, eu quero comprar uma televisão, por exemplo. Geralmente hoje o pessoal acaba indo na internet. No aplicativo da loja. E compra. Hoje o nosso segmento é esse. A Ambev criou, a nível hoje é mundial, né? Ela tem esse aplicativo que o próprio cliente... Sim, ele faz o seu próprio atendimento, vamos dizer, na parte de compra. Então aí ele vai conseguir promoções, ele vai acumular pontos, enfim, é uma série de... Isso sempre foi uma prática de vocês, de bonificar o cliente, vocês sempre foram uma empresa muito parceira dos clientes. Assim, eu te conheci em 2000, eu vim para cá em 2003, depois... em 2004 eu coloquei a minha primeira casa. O Pub 540. Então aí a gente começou a ter um contato e desde sempre, nós sempre fomos de acreditar. Verdade. Tanto que hoje nós estamos aqui. Não, e eu sou testemunha. E investir no mercado. Sou prova viva disso. Investir no mercado, retornar alguma coisa para o mercado. A gente não consegue fazer tudo para todos, mas a gente conseguia alguma coisa na época. A gente tinha uma liberdade maior de comandar o nosso gestão de preço, que hoje a gente não é mais com nós. Mas então a gente conseguia administrar isso aí e a gente sempre falava, principalmente à noite do Passo Fundo. Cara, à noite nós não tinha casa que não era desconto. É verdade. Todo mundo. E tem uma coisa que às vezes o ponto de venda, o PDV, né, que a gente conhece, às vezes ele não entende por que às vezes existe uma diferença de preço
teu, né? Não estou precificando nada, mas para o Bourbon, para o supermercado, né? Mas eles às vezes não têm a compreensão de todo esse trabalho, da bonificação, do suporte que tu dá, toda essa parte que vocês provém. Na verdade, a gente tem uma prestação de serviço, Claro. A gente é um revendedor, um distribuidor, que a gente dá o suporte tanto Vocês dão toda a entrega, estrutura. uma entrega muito rápida, né? Uhum. Que compra hoje, entrega amanhã. Aí a gente hoje tem a questão de equipamentos, né? Que o cara que precisar de equipamento a gente tem aportado, desde que o cara tem duas premissas que eu sempre falo. O cara precisa dar um giro, né? Tem que ter um volume de venda para compensar o equipamento. E respeitar o equipamento. Claro. Dentro do meu equipamento, produto meu, tá tudo certo. Então a gente sempre investiu muito nesse... E você sempre deram todo tipo de suporte também, deu um problema no equipamento, sempre foi muito, muito ágil isso. Claro que o PDV tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Mas... às vezes acontece, equipamento, assim, ó, quanto menos tu mexer de um ponto de venda para outro, ficar melhor, porque ele acaba se estragando, enfim. E com o tempo também pode dar, a gente tem assistência técnica, que hoje... Nós já tínhamos um CAT nosso que trabalhava, daí hoje a companhia ela tem um sistema que duas empresas atendem a nossa região toda. Uma principalmente dentro do Passo Fundo e outra mais a região toda. Se der um problema lá no ponto de venda, o cara abre nesse aplicativo lá, deu problema Deu aqui. problema no equipamento. Então hoje está tudo muito automatizado no sentido de que... Essa parte digital ela ajudou demais. Digital ela agiliza muito, né? Agiliza muito. Eu tenho... Isso é uma coisa que tem sido unânime nos convidados que eu tenho recebido aqui. Depois da informatização, da digitalização, a própria pandemia, apesar de ter nos trazido muitas coisas difíceis de viver, mas ela nos trouxe aprendizado nesse sentido, né? A gente evoluiu bastante. Uma coisa que surgiu na pandemia e hoje Passo Fundo é um lugar que já está na cultura, é o Zé Delivery. Exato, falamos isso informalmente antes. O Zé Delivery não existia até a pandemia. A pandemia é aquele negócio de ficar em casa, né, aquele primeiro momento, aquelas lives, enfim. E a companhia aproveitou, ela já estava trabalhando o BIS, implantou na época de 2020, e também o Zé Delivery, que era muita entrega. Então o cara pedia comida, e aí a companhia se ligou nisso. Ele esteve aqui em casa hoje à tarde, inclusive. E criou o Zé Delivery. Hoje o Zé Delivery o cara compra um produto gelado a preço de mercado e vai pagar a entrega. Estamos numa festa aqui, estamos nós tomando cerveja. E agora terminou. Tinha que sair correndo, enfim. Hoje... Não paga o combustível a entrega. E o risco de você sair dirigindo. Hoje tu entra no aplicativo do Zé Delivery, faz ali, cara, 20 minutinhos. Isso está ali geladinho, pronto para o consumo. Então isso foi uma das coisas que é a novidade a partir da pandemia. Outro também que da pandemia, o consumo em casa, os mercados cresceram muito a venda. E tem que ser mantido essa venda a um nível, assim, a participação do mercado em relação ao bar, antigamente o bar vendia, né? Hoje os mercados representam, vou dizer, 80% do volume. 80% da venda? Então, bastante. Então é uma tendência, né? Desse própria noite ela tem mudado muito, né? A noite mudou bastante. Então, assim, a gente nota que a dificuldade de quem está na noite manter um negócio aberto e funcionando e tendo rentabilidade, porque ninguém trabalha para não ter resultado. Não, ninguém, né? Então, hoje, o que é? Os restaurantes cresceram, que é um ponto de venda que trabalha até meia-noite, entre aspas, né? Mas aquela noite... A madrugada, ela mudou bastante. E são poucas casas. A gente falou no 540, quando a gente se conheceu, é uma das poucas casas que está no mercado. Está no mercado. Ainda está em... Tá 21, faz 21 anos agora, né? Mas são pouquíssimas as casas que têm essa longevidade, né? Hoje, Passo Fundo, no ramo... O Boca ainda continua. O Boca. O Natos, né? Então, assim, muita gente que tinha hoje não tem mais e hoje aparece toda hora, tem novidades. Também mudou muito. E muita gente também que entra no mercado e às vezes não permanece por muito tempo. Às vezes não é fácil. A pessoa quer empreender, mas também não é, como diz, às vezes é muita gente para dividir o mesmo pedaço. O mesmo pizza, osso. A mesma pizza.
Mas é isso aí, eu acho que quem quer empreender tem que ter o risco E correr atrás, né? Porque o sol tá aí para todo mundo. Mas, Marco, me conta, eu vou começar a cozinhar para nós, como falei antes, eu vou preparar um risotinho de pinhão hoje. Mas nessa tua trajetória e nessa tua vida na venda de bebida, atendendo bares, restaurantes, tu deve ter passado por muita coisa, por muita situação peculiar aí, ou não? Com clientes, com situações que os clientes te contam, alguma situação mais pitoresca que tu tenha vivido, porque vocês participam muito patrocinando carnaval, eventos grandes, shows, isso aí vocês participam bastante, né? A gente faz... a Desfonte tem também uma questão de eventos. Muitas revendas hoje, às vezes até chamam nós de louco, porque nós temos uma mega estrutura para fazer eventos. Nós atendemos agora os 2 maiores eventos da nossa região e acontece na mesma semana que a Expo Direto e a Coco Linguiça nós atendemos. E é um evento gigante. 2 eventos gigantes. Muita gente não venda de bebida alcoólica, só refriada, e outro basicamente chopp. É chopp, né? Então tu tem que ter uma estrutura, um suporte, que tu vai lá, monta um acampamento, como se diz, e faz. Então a gente faz muitos eventos, baile de chopp. Aí também tem, além do Zé Delivery, o Brahma Express. A gente tem um Brahma Express aqui em Passo Fundo, que foi a primeira revenda do país em 2012, porque até então a companhia não aceitava que a revenda tivesse Brahma Express. O Brahma Express podia ter na mão de qualquer pessoa... na mão de um terceiro. De um terceiro, mas não fosse revenda. Aí nós fomos num evento em agosto, né, e até foi em Foz do Iguaçu, e eles anunciaram lá que a partir daí poderia, as revendas que quisessem ter um Brahma Express, e foi em agosto. Dia 12 de dezembro nós inauguramos o primeiro de 2012. O primeiro Brahma Express. O primeiro Brahma Express na mão de revenda do país. E como é que vocês trabalham isso? Vocês não trabalham 24 horas, mas vocês têm um horário... O Brahma, ele agora com o Zé Delivery, até ele tinha um horário mais restrito. Hoje o Zé Delivery, então ele trabalha até na quinta-feira, 10 da noite, sexta e sábado até a meia-noite. E no domingo até das 10 às 4 da tarde. Então, o cara que precisa de algum produto mesmo do Brahma Express, o chopp, acabou o gás. Então a gente tem esse suporte hoje que lá atrás a gente não tinha. Então também ajudou e facilitou o nosso atendimento e até para o consumidor. E isso para o consumidor é uma grande vantagem. Tem uma festa, seguido acontece. E é normal, deu um problema aqui, o gás ou a máquina não funcionou. Porque na festa, às vezes, tu tá lá com 150, 200 convidados, tu nunca sabe quem vai... Às vezes até mexer em alguma coisa, não que as pessoas tenham uma intenção, né? Mas... não pode acontecer. Ou faltar também. Faltou chopp. Faltou. A gente sempre tem esse pessoal do Zé Delivery que faz todo esse suporte aí pro mercado. Então, também ajudou nós a fidelizar o nosso cliente, né, Sérgio? Mas, Marco, me fala então um pouquinho mais. A gente estava conversando aí da família. Vocês também são uma família muito, aparentemente, bastante unida nesse sentido, né? Trabalham juntos. Vamos falar um pouquinho de família. Então, hoje, a Desfonte, hoje é eu, o Joel, que ele é meu primo, e meus 2 tios, que a mãe dele são... Sim. Então, vamos dizer, a gente já vem há 50 anos. A Sarandi tem 75 anos, a fábrica. Mas que nem eu, comecei a trabalhar, eu e o Joel temos a mesma idade. Nós começamos, os 2 trabalhavam com 9 anos, lá abriu o portão da fábrica. Sim. Então a gente sempre teve uma ligação e até hoje, lá atrás, a gente, cada um foi para um lado, né? E os meus tios, mas depois a gente, com esse negócio da Ambev, acabamos se juntando, né? Como se diz. O próprio negócio ou o que aconteceu fez com que a gente voltasse a se unir num negócio só, né? Que hoje a Desfonte, ela é independente da fábrica, né? Sim. Hoje a gente trabalha
à revenda, independente da sardinha. Tá, e o que tu me diz do que vai acontecer no futuro? Porque a gente passou por muita mudança recentemente, né? Vocês têm alguma... O futuro do mercado, tem alguma tendência de mudança, tem novidade para vir? A gente já está tendo uma certa transformação, porque hoje nós, além de vender a Ambev, a gente chama de marketplace. O que é marketplace? Todos os produtos que não são produzidos pela companhia. Então hoje a gente vende uma água que não é produzida pela companhia, a gente vende a 51, vende destilado, né? Vocês estão com a Diageo também, nós né? temos a Diageo, temos a Pernod, a gente tem hoje produtos de limpeza IP, a gente tem, hoje começamos a trabalhar com a bala florestal ali, de Lajeado. Então assim, o que a gente vê olhando o futuro? Vamos ser um grande operador logístico. Um grande operador logístico. Por quê? Porque hoje o nosso grande negócio é logística. A venda, a gente tem ela na mão, mas ela é feita, ela é mais controlada pela própria companhia via sistema, e nós temos menos gestão de determinadas coisas, mas a gente é mais um operador logístico. E o que é operador logístico? E é o grande segredo de hoje do mundo, né? Quem que não gostaria de comprar hoje e receber amanhã? Porque hoje o mundo está muito dinâmico, né? Dinâmico e sempre com aquela pressa maior, né? O Zé Delivery é uma coisa, que veio para resolver uma boa parte disso aí. Pedir produto agora e 20 minutos já tem ele gelado. E hoje nós temos 105 municípios, né, Pérez? Que a gente vai lá na Curva do Rio, lá em Aratiba, lá lá naquele barzinho, na saída pro balneário. Ele comprava cerveja, refrigerante, água nossa. Eu quero 1 litro de 51, quero um litro de Johnny Walker, de Passaporte, Nato Nobles, enfim, vodka, Raisca, tem várias marcas ali. Ele pode comprar unitário, pode comprar em caixa. E se ele fosse comprar de um atacado, como o atacado que trabalhava... Era o costume do atacar, ele passava o vendedor e entregava na outra semana. Sim. Hoje isso aí... Isso é passado. Hoje é passado, ainda tem esse sistema, mas nós conseguimos, a agilidade nossa faz com que a gente consiga chegar mais rápido, e o cara, cada vez mais, ele entende que o quê? Eu não preciso comprar de mais ninguém. A Desconto vem aqui, ela tem tudo para mim. Claro, e a facilidade que isso ela traz porque eu compro hoje, amanhã eu recebo. Então, essa praticidade, essa agilidade, né, ela é muito vantajosa para o ponto de venda hoje. Então, o futuro que a gente enxerga realmente é esse, a gente ser um grande operador logístico. Quantas indústrias nós vamos ter, a gente não sabe, porque nós dependemos de todas essas negociações de qualquer indústria que vai negociar, a gente vende que não seja Ambev, por intermédio da Ambev, ela vem lá, negociou, como ela negociou com a Diageo, que é a maior do mundo, né? De destilados. Destilado, a Pernod é a segunda, a gente tem as duas. Enfim, 51 nós vendemos lá atrás, depois tinha parado, e hoje voltou, a gente vende. Então hoje tem vinho, a própria companhia comprou uma vinícola na Argentina, Dante Robino. Então a gente está começando a trazer vinho de lá, né, de Mendoza. Então, claro, não é um vinho tão conhecido como a gente tem aqui hoje em dia. A nossa dificuldade, às vezes, aqui é porque a gente está muito próximo daqui, da divisa. Sim, isso. Então, tem Fica a facilidade do pessoal ir buscar, como muita gente vem, traz e vai entregando, né? Mas uma coisa que a gente também fala, Pérez, tu viveu na noite e sabe como é que funcionam as coisas. Nós hoje vendemos todos que é produto de destilado aí dessas duas grandes empresas aí. O que a gente diz? Às vezes, o cara pode ir comprar ali. Nós entregamos um produto que é 100% original, né? Com nota fiscal, né? E a qualidade garantida. E existe, hoje no Brasil, falsificação inúmeras. Nós tivemos um caso aqui, há pouco tempo, de vir cerveja do interior de São Paulo, vender numa região nossa aqui. O cara começou a vender produto nosso bem mais barato.
E aí isso se desenrolou, a gente pegou a amostra, mandou para a fábrica, fez análise, a gente já imaginava, mas para confirmar, não, é cerveja falsificada. E aí envolveu polícia, envolveu Claro. A Ministério Justiça. Público, Justiça. E aí deu uma batida e saiu 2 caras presos no Camburão. Preso algemado. Entendeu? E isso aí, para nós, foi uma grande coisa, porque assim, acabou. Não serviu mais falar nesse tipo de produto migrante, até porque hoje o estado nosso está no fim da linha, nós estamos no último estado do país. Às vezes lá no centro-oeste, ali, sudeste, é mais fácil deles trabalhar. Eu vi uma Aqui falsificação. já é mais difícil. Eu vi sobre uma falsificação de sabão em pó, talvez a maior marca de sabão em pó que a gente tem no mercado, e os caras montaram uma indústria de sabão em pó para falsificar. É muito rentável, porque ele pega um produto super barato, vai arruma, faz a embalagem igual e vai vender o produto que o mercado é 10, ele vai lá e começa a vender por 8. Então acaba vendendo, o pessoal compra, mas não. Eu tenho uma coisa, não existe almoço grátis. Exatamente. Não tem, quando o negócio é abaixo do mercado, muito abaixo, cara, tem que desconfiar porque. Não existe milagre, né, Marcos? Não tem milagre, não tem milagre. E ainda mais num país como o nosso, que a carga de tributária é muito alta, então tu tem que desconfiar quando tem alguma coisa. E me diz uma coisa, e esse centro de distribuição da Desfonte é no mesmo centro de distribuição que vocês têm todas essas marcas? Você tem tudo isso centralizado lá na... lá, a gente tem ali no Distrito Industrial ali, né? A gente tem... A gente tá lá já desde 2009. Quando eu conheci lá era só a cerveja. 2008, 2009 a gente se mudou, que nós tinha aqui no lado da rodoviária, no lado da ponte, aí se mudou para lá. Então já fazem 2009, são para 2025. 16? 16 anos que já estamos lá. Então você tem esse endereço lá no Distrito Industrial. Isso. O que mais você tem de endereço? Quais são os pontos de vocês aqui em Passo Fundo? Fala para nós aí, vamos contar um pouquinho para o pessoal onde é que o pessoal encontra os produtos hoje. O cliente final, vamos dizer, que ele quer buscar fora o supermercado. O Brahma Express. O Brahma Express, a gente tem o Brahma Express junto com o Zé Delivery que opera junto. Eles operam junto lá próximo à prefeitura, lá próximo ao Rio Passo Fundo. Tinha a revenda antigamente na esquina ali. Que era onde era o endereço antigo da praia. Então ali na revenda que a gente está lá, a gente acabou ampliando ao longo do tempo. Hoje a gente, no final do ano passado, a gente, retrasado aliás, começou uma ampliação que terminou ano passado, no início do ano passado, uma ampliação porque quando começou o Marketplace, que é por esses produtos indústria, a gente também já estava, porque depois da pandemia, nós tivemos 5 anos do crescimento, ele veio... um crescimento constante. Mês após mês, ano após ano, sempre crescendo. Então já começou a colapsar o negócio, como se diz. Né? A gente começou a ter que botar mais frota de entrega, de ter mais funcionário. Hoje nós temos o QLP nosso teria que ser 330, hoje a gente tem 30, até início do mês tinha 30 vagas entre todos os setores. A gente conseguiu contratar alguns ainda, mas ainda tem. Então, com o crescimento, nós tivemos que ampliar também a estrutura física. Claro, isso demanda investimento, isso demanda... fez uns investimentos aí... E não só a ampliação, mas tu tem que manter renovando frota, tu tem que manter... toda essa parte... também, frota a gente aproveitou os últimos anos também para renovar toda a frota, enfim. Porque todo negócio tem altos e baixos, né? Às vezes a gente, lá atrás teve maior dificuldade, mas depois, a hora que começou a coisa a andar melhor, a gente também... O que a gente sempre faz, bota de volta no negócio. Claro. A vaca de leite, ela não pode... Tu não pode matar a vaca de leite. Tu não pode matar ela. Tá sempre dando. E aí que o negócio se retroalimenta e a coisa funciona. Então a gente fez essa ampliação aí. Então a gente está hoje ali com uma estrutura que dá para atender. A gente pode levar um bom tempo ainda ali. Mas olhando
futuro, o negócio de marketplace, vai ser o nosso negócio, a distribuição, o operador logístico. A tendência é que no futuro... A gente começa, às vezes, como é que diz, pensar fora da caixa, pensar lá na frente. Começa a vislumbrar o... Porque vai chegar um momento que daí não tem como trabalhar mais ali, né? Então, sim. Mas é coisa para... Agora a gente tem um bom tempo aí que a gente está tranquilo. E me diz uma coisa, nós falamos sobre funcionários, aí eu estava me contando da dificuldade hoje da mão de obra, né? Vocês estão com defasagem nisso. E isso não é uma questão econômica, isso hoje é uma questão de mercado mesmo, né? Não é uma dificuldade, tu conversando aí com outros empresários, com outras pessoas, é uma dificuldade que a gente vive no dia a dia, né? Fugindo um pouquinho agora do nosso assunto, vamos falar mais amplo no mercado. Hoje, tu vê todo dia anúncio de vaga de trabalho. Todas as empresas em Passo Fundo hoje têm vaga de trabalho e tem muita vaga de trabalho. Eu estava olhando que criaram esse ano agora 1.800 vagas de Passo Fundo. Mas eu vou te dizer que tem mais do que isso hoje em aberto, se tu for pegar todas as empresas. Então a gente está vivendo um momento que a gente tem que mudar o conceito da geração nova. Eu acho que a tecnologia está vindo, enfim, ela vem para ajudar, para fazer muitas coisas, mas assim, ainda vai ter sempre o ser humano. O ser humano ele é necessário. É aquele que vai definir as coisas. E essa mudança, ela não foi, nós não fomos preparados para essa mudança, para inserir a tecnologia de uma forma, vamos dizer, se nós for falar de uma forma antropológica, se nós for falar amplamente em gerações, foi muito rápida essas mudanças, né? A nossa geração viveu tudo isso, né? Sim, nós somos da xilografia, do telefone com fio, do disco de vinil. Mimeógrafo, a gente acompanhou toda essa evolução e participando, né? Até o mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar com 9 anos, hoje é absurdamente impossível um negócio desse, né? Mas antigamente a mão de obra era familiar. Né? Era familiar. Por que as famílias tinham muitos filhos? Porque era mão de obra que para subsistência da própria família, trabalhar lá na lavoura, enfim, em qualquer lugar. Hoje não, hoje as famílias 1, 2 filhos, e a geração nova, ela também, a gente acabou criando, como fazendo meia-culpa um pouco, a gente fazendo o que a gente não conseguiu ter, a nossa geração, entendeu? A nossa geração teve que ralar. Hoje tu já consegue, meus filhos vão estudar, enfim, eu tenho 2 filhos, né? Uma filha é médica e o meu filho hoje ele é sucessor na revenda, começou a trabalhar faz 1 ano lá, depois de se formar, e está trabalhando. Mas a geração mais nova hoje, às vezes ela tem uma expectativa e uma ansiedade que as coisas aconteçam muito mais rápido do que é o normal. Nós tivemos que toda uma maturação para a gente chegar até um ponto. Eles não, hoje eles parece que não podem ter essa... como é que eu vou te dizer? Senso de tempo da coisa, esperar. Sim, que tem que haver uma maturação, né? Porque não, ele já quer um imediatismo muito grande, né? Como se diz, sentar na tua cadeira. E não assim. Exato. Então, mas eu acho que tem que se trabalhar muito essa geração nova aí, porque existe o emprego. E se eles não entrar nesse mercado de trabalho e ficar esperando, vivendo dos pais ou tentando alguma coisa, porque o jogador de futebol também. Craque tem pouquíssimo. Que tem uma renda. A maioria, se for ver a realidade da grande maioria, vai jogar até os 30 e poucos anos e depois acabou não estudando, acabou não se formando e vai ter dificuldade. Verdade. E assim é essa geração que a gente tem hoje. Eles fazem até o 1º ou 2º grau e acabam não indo para uma universidade, não fazendo um curso técnico que poderia
ajudar eles a ingressar no mercado de trabalho. E vivendo, os pais conseguem manter, enfim. Só que lá na frente os pais não vão mais estar. Não vão mais, E exatamente. aí quem vai sustentar esse povo todo aí? Exatamente. Então, eu acredito que essa transformação aí, ela está acontecendo e não sei até quando vai e aonde vai parar. Marco, vamos fazer um brinde, eu estou quase finalizando aqui. Nós estávamos falando, estamos com produto... Vamos falar um pouquinho dos produtos agora, né? A gente está aqui tomando a Stella Artois, que é a Stella Gold, né? A Stella Puro Gold é um dos últimos produtos lançados pela companhia. É um produto sem glúten, né? Ela tem um sabor marcante, né? Ela igual a Stella tradicional, mas essa aqui ela tem algo a mais que hoje tem muita gente que tem intolerância às vezes a lactose, ao glúten, né? Então essas coisas estão muito comuns. Hoje os produtos, né, Pérez, às vezes estão vindo muito nichado. Hoje um produto que nem a Corona Zero, a cerveja zero, hoje a cerveja zero é a que mais cresce hoje. Por quê? Porque a responsabilidade de tu pegar um carro e dirigir, né, ou pela própria saúde, se tu tomar muito álcool, sabe que a gente sabe que pode não fazer tão bem. Exato. Então ela tem, além de ser zero, a Corona, ela tem adição de vitamina D. Opa! Então assim isso é uma novidade boa, essa novidade eu não sabia. Começa a ter produto com algumas ingredientes. Algumas particularidades que atendem. E tu vê, essa sem glúten aqui é um negócio que cresce e quem prova ela, é um produto de alta qualidade. Sensacional, um baita produto. Me fala um pouquinho do mix de vocês, então. Vamos falar um pouquinho, nós falamos na Stella, falamos na Corona. Como é que diz? A nossa cerveja, a gente chama, tem alguns termos que a gente usa lá, mas é a Core, que é a cerveja tradicional nossa, mas é Brahma, Antártica e Skol. Essas são as marcas que foram lá atrás, as marcas que surgiu as revendas, enfim. E com a própria Antártica. A Antártica tinha a original, que era uma cerveja que estava esquecida e já está um bom tempo que a gente trouxe de volta, a companhia trouxe de volta e continua. Hoje ele é um fenômeno de venda. Serra Malte, que já lá atrás tinha Serra Malte Extra Luxo, Serra Malte, praticamente desapareceu. Hoje a companhia também está trazendo de volta, e quem prova uma cerveja mais encorpada, Pérez, o sabor. Ela é muito. Ela é uma cerveja, hoje vou comer alguma coisa, assim, ela cai muito bem. Não é para tu tomar ela. Claro. Vou dizer, um chopp Brahma. O Brahma tu toma ele hoje a noite inteira, amanhã tá tranquilo, né? E sim, pode tomar quantidade. Ele é um chopp leve, ele é um chopp que não te deixa. O chopp não é pasteurizado, é um chopp cru, né? Perfeito. Tanto que tu tem que manter ele em câmara fria. A gente tem hoje as marcas internacionais da companhia, que seria a Stella, porque a Stella, voltando um pouquinho atrás, quando surgiu a Ambev, Antártica e Brahma, logo depois, em 2008, eles se uniram com a Interbrew. O que era a Interbrew? Era essa cervejaria da Bélgica, que era dona da marca Artois, que era uma família da monarquia de lá. Era uma coisa... tu olhar o rótulo ali, ela um brasão, né? Mas tu olhar o ano dela 1366. Então, assim, é uma cerveja... É uma história. Ela é uma cerveja que a gente pode chamar que ela é quase milenar. É quase milenar. E era de uma família de monarquia lá da Bélgica. Então, era Interbrew, saiu em Ambev. Não foi em 2008. 2008 eu vou chegar depois, foi um pouco antes. 2008, a Ambev comprou a Budweiser. Lá atrás, quando elas eram Antártica ainda, nós vendíamos Budweiser.
que a Antártica tinha feito um acordo com a Bud, produzia... Primeiro começou a vir dos Estados Unidos. Era um distribuidor. Nós somos o revendedor da Bud até chegar a Bev. Quando chegou a Bev, a Antártica parou de produzir, enfim, a Bev parou de produzir. Aí, em 2008, eles compraram a Bud. Aí ficou hoje o nome da companhia IB InBev. Então, a gente tem Stella, tem Bud, que é uma marca mundial, Corona, hoje, que é uma cerveja que cresce muito, tanto a tradicional como a zero, né? E te remete à praia, enfim. É uma cerveja leve, é uma cerveja bem de verão, de praia. Bem de verão. Ela então, tem um drinkability bem leve, bem... e ela... Então, assim, o portfólio nosso hoje, ele é... Gostei a Patagônia também. Patagônia tem todos os estilos, IPA, Weiss, Pilsen, Uberlager, né? Tem algumas outras marcas que a companhia tentou trazer da Europa, mas o paladar do brasileiro ele é um pouco diferente, entendeu? Ele sempre, a grande maioria, se tu olhar hoje, ele prefere uma cerveja mais leve. Mais leve. Mais leve. Hoje o mercado, do que uma cerveja estilo europeia, a Stella é estilo europeia, uma cerveja mais encorpada, mais sabor, né? Mas tem um público para isso. Claro. E é esse mercado que a gente também está jogando ele no dia a dia. Claro. Deixa eu te puxar uma surpresa aqui. A Ana que está com nós ali vai me alcançar. Tu falou em fusão. Isso aqui eu ganhei de uma amiga minha que também teve uma fusão de Antártica e Brahma. É um casal que ele era da família que detinha a revenda Antártica aqui e ela, filha do cervejeiro da Brahma. E ela me deu isso aqui, ó, Marquinhos. Isso aqui era a capa do livro onde a companhia Cervejaria Brahma aí, eles tinham os controles não estão aqui, né, claro. Sim. Né? Mas era onde eles faziam o controle né? Aqui eles faziam o controle de produção. Pô, legal. E... Da fábrica aqui. Da fábrica aqui de Passu. A fábrica aqui, o primeiro nome dela era Serrana. Se tu olhar a história, era Serrana. Depois que a Brahma comprou, né? E era aqui no centro. Tanto que antigamente, né, todas as fábricas eram pequenas, né? Sim. Tinha em Getúlio, tinha aqui, tinha Estrela, tinha Montenegro, Caxias tinha 2 fábricas, Porto Alegre tinha, enfim. Todas essas fábricas aí, hoje elas se resumem em uma fábrica que é lá em Águas Claras. Lá em Águas Claras. Perto de Viamão. Tanto que essas cervejarias eram todos no centro das cidades. E hoje tu jamais... Sim, não tem mais não tem mais condições. Nós temos os prédios históricos ainda aí da tá Brahma. mantido o chaminé. Eu lembro, se nós estivemos ali, quando nós operávamos ali perto do Bourbon, na ponte ali, cara, hoje eu jamais... Até porque é o seguinte, o mix de produto era outro. A gente vendia cerveja de garrafa e a lata. E lata, alguma coisa de lata. Mas a lata também não era tão comum, né? A lata também era... cerveja tinha, depois saiu fora. Hoje, tu tem cerveja de litro, cerveja de garrafa, cerveja de litrinho, cerveja de latão, cerveja de lata, né? E todas as marcas tem todos... E até alguma coisa descartável tá aparecendo fora do Brasil, já tá aparecendo, né? Tem. As embalagens. E no refrigerante, a gente também tem 3 litros, 2,5, 2,25. E um mix de variedade, antigamente nós tinha... Hoje nós temos mais de 300 produtos ali só do coisa, né? segmento da bebida. Fora os produtos do marketplace. Então, é mais complexo trabalhar hoje, né? A demanda, enfim, mas é o futuro. Que coisa boa. Marquinho, vamos comer, vamos jantar agora. Tá sendo um prazer te receber aqui. Agora eu vou servir pro Marco um risoto de pinhão, né? Pratinho típico nosso aqui da região. E vamos seguir o papo depois. Vamos jantar e vamos continuar essa conversa por mais um tempinho, né? O Neno vai me ajudar ali, vai mostrar o que nós estamos servindo aqui.
Tá bonito. Espero que seja bom. Os ingredientes são bons. Sempre digo. Bom, gente, olha eu aqui de volta aqui nesse intervalo de bate-papo deles, né? Agora terminando aí o rango, né? Agradecer novamente o Marco por estar presente aí nesse nosso projeto Entre Sabores e Histórias com Péricles Subtil e Neno Costa. Lembrando vocês que é um projeto da Sede Estúdio, juntamente com o Péricles e sua cozinha. É isso aí. Mas vamos lá, o que é hoje? Eu vou deixar uma pimentinha. deixar ali um pouquinho mais perto da câmera e tu vai explicando antes de eu sair de cena de novo. Então, olha cara, aqui, ó. a essência do Entre Sabores e Histórias aqui é a gente ter um bate-papo assim, descontraído, como foi o nosso, pra gente trazer pra cá empresários, médicos, pessoas representativas da nossa cidade. E enquanto a gente conversa, preparar um prato que seja leve, que seja rápido, né? Para a gente poder degustar no final do programa e confraternizar, né? Finalizar dessa forma. Esse prato é dele, tá? Ele que vai comer, mas eu vou... É um risoto de pinhão hoje, mas ele vai bacon, vai parmesão. Vamos ver. Marco, por favor. Marco, faz por favor. Aí, que eu não entendo nada de culinária. Não vou deixar vocês sozinhos, tá? Não, pega aí. Depois eu vou comer da panela. Não é bem assim. Bom, já que tu faz questão, né? Posso? Agora eu vou levar o prato. E vocês que se virem aí nesse Mas prato de tu vocês. serve para nós o Alexandre, que faz a nossa técnica, hein? Então, mais uma vez, te agradecer, Marco, aí. Te pedir desculpa aí pelo cardápio, né? Eu acho que não está muito bom, né? Mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, né? E te dizer que é um prazer te receber nesse nosso projeto, tá bom? Meu, obrigado pelo convite. É bom, às vezes, trocar uma ideia. Eu conheci o Péricles há tempo, não te conhecia, né? E, embora tu disse que me conhecia. É verdade. E tu comer um prato feito na hora, a qualidade que tem aqui, ingredientes, sempre o pinhão, cara. Eu tinha falado desse prato aí essa semana, do pinhão. E um prato, né, com algo nosso. A raiz nossa, né? E contar a história da vida de cada um, né? Acho que isso é importante. Mas deixa eu te contar, quando a gente sentou para fazer esse projeto, que ele disse que ia cozinhar, eu fiquei muito na dúvida. Porque ninguém... Eu fiquei muito na dúvida, entendeu? Eu conheci o Péricles do bar, mas não que ele era chefe. O cara cozinha muito. Mas eu tive passagem em restaurantes também, né, Marco? E a gente tem essa parceria aí. E agora, né, vamos em primeira mão aí, vou ter que comentar. Conta aí. Em breve aí a gente vai ter uma casa nova, estou abrindo uma casa nova aqui em Passo Fundo, vai se chamar Confraria, aonde teremos Sabores e Histórias, vai ser um ambiente onde eu vou assinar a cozinha e é um ambiente para eventos corporativos, eventos empresariais, para o seu aniversário, para a sua confraternização, mas para eventos privados. E o Alexandre vai assinar a guarda-costa Sede Estúdio do Entre Sabores dentro da confraria. E eu, mais uma vez, com parceria com o Marco e com a Edsfonte, aí que já temos 21 anos de história. Aí. Desculpe interromper vocês me dão licença para mim Por favor. ir atrás das câmeras comigo, Por favor. porque na frente fica meio chato. Por favor. Tá Nós bom? vamos comer na frente das câmeras. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. E assim encerramos este incrível episódio do Entre Sabores e Histórias, com Péricles e Neno Costa. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, compartilhar este videocast com os amigos, e ajude a espalhar essas histórias e sabores pelo mundo. Até a próxima!